Olá, meu nome é Mariana, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre orientações gerais sobre o desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down. O bebê, após o seu nascimento e ao longo do desenvolvimento motor, ele precisa de alguns cuidados por conta de algumas características que são decorrentes da síndrome. A primeira característica é a hipotonia muscular. A hipotonia, ela é a sensação do bebê mais molinho, é aquela tensão muscular menor do que a normal. Essa hipotonia, ela tende a diminuir com a idade e ela também se apresenta de diferentes formas. Então é por isso que um bebê é mais molinho e outro pode ser não tão molinho quando nasce. Então essa hipotonia pode ser mais leve ou mais acentuada. A segunda característica é a frouxidão ligamentar. A frouxidão ligamentar, ela vai liberar essa movimentação da articulação. As articulações dessa criança, ela vai ser mais flexível. Por esses dois motivos, essas duas características, a criança com síndrome de Down, ela tende a demonstrar e a manter algumas posturas um pouco mais relaxadas. Então, no momento que o bebê está dormindo, essa perna pode ficar um pouquinho aberta. No momento que a criança está sentada, a mãozinha vai lá para frente, a perninha está aberta novamente. E é por conta da frouxidão ligamentar e desse tônus mais baixo que é chamado de hipotonia. A hipotonia, ela afeta todos os músculos do nosso corpo. E isso pode atrasar, então, o desenvolvimento motor dessa criança, porque a criança vai ter que ter barreiras maiores para se mover. A fisioterapia e os exercícios de estimulação que a mãe pode fazer, ela vai colaborar para o desenvolvimento motor, porque ele vai ajudar a direcionar o movimento na direção correta e vai fazer uma tendência de fortalecimento muscular global. É muito importante ressaltar que esses exercícios, as estimulações, elas só podem ser iniciadas mediante a liberação do médico cardiologista e do pediatra que acompanham essa criança. No caso das cardiopatias graves, esse exercício ele está contraindicado. Existem demandas que o exercício tem que podem prejudicar e forçar muito, onde essa criança não tem essa energia para gastar no momento. Então ela só pode ser iniciada as atividades, as estimulações após a liberação do médico pediatra e do cardiologista que acompanha. O desenvolvimento motor, ele é um conjunto de fatores internos e externos. É muito importante que as pessoas que passam o dia com essa criança, os pais, os responsáveis que cuidam dela, façam parte desse processo, que a estimulação ela aconteça durante o dia todo, não só num momento de atividade. Então, enquanto está trocando a fralda, virar a criança de lado, nos momentos em que a criança fica no colo, os amigos que vêm visitar e pegam a criança. Então é importante que todo mundo que faça parte desse núcleo onde a criança está inserida saibam dos processos e do desenvolvimento motor como um todo. O desenvolvimento motor, ele tem fases e progressões pré-estabelecidas, uma progressão típica. A criança com síndrome de Down, ela também vai passar por essas fases. Porém, ela pode necessitar de um tempo maior entre uma fase e outra. O primeiro movimento que a criança começa a fazer contra a gravidade é a sustentação da cabeça. Então, esse bebê que é bem pequenininho, que está lá de semanas, a primeira ativação é a ativação, então, da cabeça, para chegar na linha média, e quando esse bebê está de barriga para baixo, ele vai começar a experimentar a ativação dos músculos extensores, sustentar a cabeça por alguns segundos e voltar. Esse é o primeiro movimento que a criança consegue fazer contra a gravidade. Seria o primeiro marco motor do desenvolvimento. Depois que essa criança já começa a experimentar esse movimento da cabeça, ela consegue trazer os bracinhos para a linha média, aquela postura de recém-nascido bem assimétrica, ela passa por uma simetria, trazendo o rostinho e as mãos
na linha média, essa criança ela consegue explorar melhor os brinquedos, consegue ativar a musculatura do pescoço e vai começar a ativar a musculatura flexora. Então ela vai fazer esse movimento muito pequeno ainda e vai começar a ativar bem as perninhas e os braços. Nesse momento a criança vai brincar, colocar a mão no joelho, vai trazer o pé logo depois numa fase, vai segurar a mãozinha, com a mãozinha o pé, até o momento em que a criança consegue colocar o pé na boca, e nesses deslocamentos laterais a criança vai rolar acidentalmente. O primeiro rolar ele é acidental. Na hora que a criança rola, ela experimenta então a descarga de peso na lateral e ela começa então a iniciar esse rolar de barriga para cima, para barriga para baixo. Depois, num segundo momento, ela também consegue voltar e ela experimenta bem a postura de barriga para cima e a postura de barriga para baixo, onde essa criança já vai conseguir passar por mais tempo segurando a cabeça e brincando, explorando toda a atividade daqui de baixo. Nesse momento, ele vai procurar os brinquedos, essa criança vai ser bem ativa, ela vai conseguir mexer a perninha, o bracinho, vai se deslocar e vai começar a fazer um deslocamento de barriga para baixo que a gente chama de pivô ou pivoteio, que é quando a criança começa a rodar com a barriguinha para baixo. Então, normalmente um brinquedo está do lado e a criança vai tentar pegar. Nessa fase, ela volta, ela rola de barriga para cima de volta, ela pega o braço, ela volta. Começa a fase em que a criança já consegue, já sustentando a cabeça, a mãe vai perceber que a criança já tem uma firmeza um pouco maior do tronco. E a mãe consegue soltar um pouquinho esse apoio do tronco, a criança já consegue segurar um pouquinho melhor esse tronco e essa criança vai sentar com o apoio. Nesse momento a criança, no primeiro momento, coloca a mãozinha lá na frente para sentar com apoio. Depois ela vai tentando soltar o apoio das costas, jogando peso para a lateral. Até que num determinado momento ela se sente segura, joga o peso e passa para a posiçãozinha de gato. A criança também pode passar para gato quando ela tá de barriga para baixo. Ela vai começar a empurrar o chão, então fazer o apoio da mão, não só do cotovelo, e ela vai, num primeiro momento, se arrastar. É muito comum que as crianças se arrastem primeiro para trás. Então ela vai se arrastar, ela vai pivotear, ela vai fazer todos esses movimentos e explorar bem o ambiente que ela tiver. Nesse momento que ela se arrasta e o fortalecimento acontece, ela consegue sustentar o tronco um pouquinho melhor e aí a posição de 4 apoios, que é a posição do gato, ela consegue manter. Mantendo aqui, a criança vai trabalhando toda essa atividade, essa ativação dos músculos. A criança daqui, ela volta para sentado, ela vai para gato, até que ela consegue agarrar, escalar, ficar em pé com apoio. Do momento que ela fica em pé com apoio, normalmente em móveis, em sofá, em cama, ela começa a experimentar a descarga de peso, começa a fazer a marcha lateral, as rotações, abaixa com apoio, segura, até que a criança consegue ficar bem estável e manter o equilíbrio e o ortostatismo sem apoio, que seria a posição em pé sem apoio. Nessa posição em pé com apoio, a criança, com a melhora progressiva do equilíbrio, ela vai depois iniciar os primeiros passinhos, com apoio inicialmente e depois sem apoio. Então, primeiro lateral, depois a criança já consegue sustentar quando a gente dá uma ajuda na mão, a criança dá os primeiros passinhos e aí, com o tempo, progressivamente, a criança vai conseguindo ter um equilíbrio e uma estabilidade para dar os primeiros passos. É muito importante que a gente não fixe idades para essas aquisições, e sim pensar num processo como um todo. Esse processo, ele leva tempo,
E cada criança tem o seu tempo. Então é muito importante não comparar, evitar as comparações entre crianças com síndrome e sem síndrome, entre crianças com síndrome e outra criança com síndrome, porque cada criança tem seu tempo e o familiar, a pessoa que estiver estimulando, ela precisa usar dessas respostas da criança, perceber o que a criança está fazendo nessa fase para estimular uma próxima etapa. Então, prestar bastante atenção na fase que a criança está e no que a gente pode pôr de dificuldade para não atropelar. Ficar tranquilo, porque a criança vai passar por todas as fases, mas é esperar o tempo da criança e direcionar o movimento na direção certa mesmo. Nos próximos vídeos eu vou passar alguns exercícios, algumas estimulações, onde a gente pode ajudar de acordo com a fase, o foco, o movimento adequado que é esperado.